Obrigado, Jesus, obrigado. Depois você pode sentar. Feche seus olhos, curva sua cabeça. Comece a falar com Deus. Comece a falar com seu Pai. Peça para que Ele fale com você nessa noite. Obrigado, Jesus. Senhor, nessa noite nós pedimos a Ti, ó Pai, fala conosco, nos ensina, nos instrui, ó Pai, nos ensina, ó Pai, nos permita, ó Pai, ouvir a Sua voz, nos permita, ó Deus, receber do que vem dos céus. Fala conosco através da Sua palavra, Jesus. Nos instrui, nos ensina. Nós precisamos ouvir a Sua voz. Em nome de Jesus. Amém. Abra sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 3. Quem estava à tarde aqui no jogo de futebol das crianças aí, gente? Tem uns jogadores caros lá, gente. Queria que você aplaudisse o Ministério de Crianças por mais um trabalho que foi feito aí. Foi uma tarde muito agradável, foi muito bom. Fazer parte disso é um privilégio. Sabe por quê? A nossa visão como igreja, ela vai além dessas quatro paredes. Nós queremos poder fazer parte da sua família, fazer parte da sua vida também. E quando nós estamos num momento como esse, fazendo o que talvez eles fariam num lugar onde nós não poderíamos ter acesso e ter todos juntos ali, nos faz parte, nos faz literalmente participante da fase, de um momento dessas crianças. E é legal isso, é benção demais, porque o nosso Deus liberou algo sobre nós para que nós tocássemos gerações. Amém? Existem pessoas que estão conosco hoje aqui, que fazem parte da liderança da igreja, que chegou ainda criança aqui, chegou bebê, chegou novinho. E nós já tínhamos contato com eles. E hoje eles fazem parte da liderança dessa igreja. Pastor, o que o senhor quer dizer? Nós vivemos hoje já como igreja aquilo que nós estamos semeando também para a próxima geração. Mas hoje nós já vivemos isso. Nós já temos pessoas aqui, nós podemos contar a história. Alguns que nunca saíam dos 13 anos, e assim vai. Outros que começou um relacionamento, começou a gostar de alguém. Uns que deram mais trabalho, outros menos. Mas hoje nós podemos ver famílias construídas através de uma perseverança. E o que eu queria que nós entendêssemos é que isso é igreja para nós, é isso que nós cremos. Poder fazer parte da trajetória de cada um, poder participar. Pastor, isso é com todo mundo? Não, só com quem quer. Para nós é um privilégio fazer parte. Agora não é obrigação. Amém? Eu queria que você abrisse, ou melhor, que nós lêssemos. Você já abriu em Gênesis capítulo 3.
Nós vamos ler a partir do verso 9. E diz assim: então o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde você está? Ele respondeu: ouvi que estavas andando pelo jardim e me escondi. Tive medo, pois eu estava nu. Quem lhe disse que você estava nu? Perguntou Deus. Você comeu do fruto da árvore que eu lhe ordenei que não comesse. Que não comesse? O homem respondeu: foi a mulher que me deste. Ela me ofereceu do fruto e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: o que foi que você fez? A serpente me enganou, respondeu a mulher. Foi por isso que comi do fruto. Então o Senhor disse à serpente: uma vez que fez isso, maldita é você entre todos os animais domésticos e selvagens. Você se arrastará sobre o próprio ventre e rastejará no pó enquanto viver. Vamos ler o verso 18. 18 não, perdão. Verso 23. Vamos ler o 22. Verso 22. Então o Senhor Deus disse: vejam, agora os seres humanos se tornaram semelhantes a nós, pois conhecem o bem e o mal. Se eles tomarem o fruto da árvore da vida e dele comerem, viverão para sempre. Para impedir que isso aconteça, o Senhor Deus os expulsou do jardim do Éden, e Adão passou a cultivar a terra da qual tinha sido formada. Verso 24. Depois de expulsá-los, colocou querubins a leste do jardim do Éden e uma espada flamejante que se movia de um lado para o outro, a fim de guardar o caminho até a árvore da vida. Amém? Nós lemos aqui um texto que eu acredito que todos conhecem, falando a respeito da queda do homem. Existe uma coisa interessante aqui, que desde a fundação, desde quando o homem foi criado, existe dentro do homem. E isso chama-se justificativa. Escute, isso não nasceu agora. E isso é interessante, que existem circunstâncias que nós conseguimos ver essa natureza adâmica nas crianças. Muito novas ainda nós podemos ver isso. Sim ou não, gente? Pastor, como assim? Você vai lá, chama a atenção dela e geralmente ela fala: não, é porque tá todo mundo ali brincando, e aí daqui a pouco sai uma briga, um bate no outro. Aí você fala: por que você bateu nele? Não, eu bati nele porque ele me bateu primeiro. Não é assim? Sim ou não? Então a natureza adâmica, a natureza humana do homem, pecaminosa, digamos assim, ela está fundamentada em justificativa. Por quê? Porque quem é bom em justificativa jamais será bom em mais nada. Quem é bom em se justificar não vai ser bom em mais nada. Porque tudo aquilo que eu justifico é porque eu estou transferindo a culpa e a minha parte de erro. E alguns dias atrás, ou melhor, domingo passado, eu falei um pouco a respeito de um caminho, de uma nova vida que Cristo nos deu, e que nós não vivemos porque nós não reconhecemos algumas coisas. Escute, enquanto nós estivermos preocupados em nos justificarmos em algumas coisas, nós jamais vamos reconhecer elas. E eu comecei lendo esse texto porque existe aqui um fundamento que nós precisamos entender acerca do Evangelho.
O Evangelho se trata de reconhecer quem Cristo é e reconhecer o que precisamos de Cristo, o que não existe de Cristo em nós ainda. E aqui a circunstância não foi diferente, porque quando Deus procurou o homem, Deus falou para ele: cadê você? Onde você está? E aí quando ele encontrou ele, o homem disse: eu tive medo e me escondi. Aí Deus falou para ele: e aí, por que você fez isso? Ele colocou a culpa em quem, gente? A culpa é em quem, gente? Ele já começou errado, porque a culpa nunca é da mulher, a culpa é sempre do homem. Amém, gente? Amém? Algum homem pode dizer amém aí para mim? Mesmo que a culpa não seja sua, ela vai acabar em você. Fica tranquilo, está tudo certo. Quando Deus falou com o homem, Ele colocou a culpa na mulher. E aí, primeiro o homem já não reconheceu o erro dele, ele quis transferir a culpa, certo? E aí foi para a mulher. Gente, preste bem atenção no que eu vou dizer agora. É fácil enrolar uma mulher, sim ou não? É fácil ou não? Gente, fala a verdade, é fácil ou não? Não é. Não é. Não é. Quando Deus fala com ela, o que ele diz? O que ela diz? Não. Foi a cobra que jogou uma conversinha. Será que ela não se ligou que ela estava sendo? Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Não houve um reconhecimento nem do homem, não houve um reconhecimento da mulher. Escute. A questão aqui já não era mais o pecado que eles tinham cometido. A questão ali já não era mais o erro que tinha sido cometido, mas como eles estavam reagindo diante do erro que eles cometeram. Eles não reconheceram o que tinha feito de errado. E como eu já disse, toda mudança começa partindo do reconhecimento. E a condição do homem era literalmente de pecado naquele momento. E olha só o que acontece. Nós continuamos lendo e a Bíblia diz que eles foram expulsos do jardim, não é isso? Não foi isso? O que significa o jardim? O lugar de relacionamento. Amém? E aqui nós começamos a olhar algo que não faz muito sentido. Como assim? Deus, que criou o homem para se relacionar com Ele, cria um lugar para poder se relacionar com o homem, e em um momento tira o homem desse lugar, expulsa esse desse lugar, expulsa o homem desse lugar. Quando nós olhamos para isso, não faz muito sentido. E hoje eu queria falar um pouco a respeito disso, porque esse talvez é um assunto que não é muito compreendido acerca da palavra, ou a igreja não consegue entender a totalidade desse assunto. E eu também não vou trazer a totalidade, mas uma pequena amostra, um pequeno entendimento acerca dessa verdade. E nós olhamos, o homem pecou e agora ele foi retirado do jardim. E às vezes nós podemos olhar para essa situação e dizer assim: como pode um Deus que tanto ama expulsar o homem do lugar de relacionamento? Nós, de uma forma natural, não conseguimos compreender e entender o amor de Deus. E a primeira coisa que eu quero que você entenda é que o amor de Deus não está fundamentado em emoções. Nós achamos que Deus se move por emoções. Por mais que eu creio, e aí
Cada um caminha dentro da verdade que tem, mas eu tenho respaldo bíblico para dizer que Deus também tem emoções. Existe algo que vai além, ou melhor, existe uma verdade que vai além de sentimentos aqui. E é por isso que nós não conseguimos entender. Sabe por quê? O amor de Deus não está fundamentado num egocentrismo. Não está fundamentado no seu eu. Está fundamentado no que é certo. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ela assim: nem sempre o que é certo é bom. E nem tudo que é bom é certo. Mas Deus caminha pelo certo. Você entendeu ou não? Às vezes nós achamos que Deus se compadece das nossas justificativas. Escute, Deus não se compadece das suas justificativas. Ele se move quando você se posiciona, ou melhor, nós somos transformados. Ele não se move pelo que nós fazemos. Nós somos transformados por aquilo que nós nos posicionamos, daquilo que Ele diz. Não está ligado a um sentimento. Às vezes nós pensamos o seguinte: não, Deus vai me entender. Deus não te entende. Assim como Deus não entendeu Adão e disse assim: não, eu sei, você foi levado por uma conversa. Tudo bem, meu filho, vamos deixar isso aqui de lado. Vamos esquecer e vamos continuar no relacionamento. Não. Deus falou para ele: para fora do jardim. E aí nós não conseguimos compreender o amor de Deus aí, porque aonde um pai consegue amar um filho e diz para ele que é para ele estar fora do lugar de relacionamento, isso aparentemente não faz sentido. Só que preste bem atenção no que eu vou te dizer. Quando Deus fala para Adão, Abraão fica querendo entrar no lugar de Adão, não sei, gente, nem nasceu ainda. Quando Deus diz para Adão: sai para fora, Ele está dizendo: ainda existe uma chance. Eu ainda continuo acreditando no relacionamento entre eu e o homem. Pastor, como assim? Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 2. Verso 9. Olha só o que diz: o Senhor Deus fez brotar do solo árvores de todas as espécies, árvores lindas que produziam frutos deliciosos. No meio do jardim colocou a árvore da vida do conhecimento do bem e do mal. Da terra do Éden nascia um rio que regava o jardim e depois se dividia em 4 braços. O primeiro braço, chamado Pison, rodeava toda a terra de Ávila, onde existia ouro. Ouro dessa terra e grande pureza também ali. E assim vai indo. Verso 15. O Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cultivar e tomar conta dele. Mas Deus lhe ordenou: coma à vontade de todos os frutos de todas as árvores do jardim, exceto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Se você comer desse fruto, você com certeza morrerá. Quando Deus disse para o homem a respeito da árvore do conhecimento do bem e do mal, Ele estava dizendo: se você comer desse fruto, você vai morrer. A palavra morte aqui significa separação. No original ela significa separação entre o homem e Deus. Não literalmente uma morte física, mas ele morria, ele estava morrendo quando ele comia do fruto. Ele comeu do fruto, ele se separou de Deus.
Aí você diz assim: pastor, tá bom, o que tem a ver o amor de Deus em colocar Adão e Eva para fora do jardim? Não existia apenas uma árvore no jardim que foi citada. A Bíblia diz sobre vários frutos, mas ela cita duas árvores: a árvore do conhecimento do bem e do mal, e qual é a outra, gente? A árvore da vida. Deixa eu explicar algumas coisas para você, que é tão difícil para a gente lidar, e a nossa mentalidade precisaria mudar, mas não é tão simples. O homem não foi criado para morrer. Amém? Pastor Credo, o homem não foi criado para morrer. É por isso que nós temos tanta dificuldade de lidar com a morte, porque você não foi preparado para lidar com a morte. Você está entendendo ou não? Pastor, não, isso aí não faz sentido. Faz. Se o homem tivesse continuado no jardim e ele não tivesse pecado, ele comeria da árvore da vida. Consequentemente, ele não morreria. Então, o ser humano, o homem, ele não foi criado para morrer. Por isso ele tem tanta dificuldade para lidar com a morte. E nós somos criados para viver no jardim, onde nós comeríamos do fruto e viveríamos a vida eterna. Amém? Pastor, e por que o senhor disse que isso precisa mudar em nós também? Mas isso é difícil. Por quê? Quando Cristo morreu na cruz do Calvário, e nós recebemos a Cristo, nós comemos dele, nós comemos da árvore da vida, e nós também nos tornamos eternos. Só que é difícil para nós compreender isso. E é por isso que a gente sofre tanto. Principalmente, nós não deveríamos sofrer tanto quando nós soubéssemos que um cristão morreu, que uma pessoa que experimentou de Cristo morreu. Porque na verdade ela não morreu, ela apenas dormiu, ela está num sono, pois ela tem vida eterna. Amém? Fácil entender isso ou não? Só que o que Deus expressou pelo homem foi o amor dele, dizendo: eu vou te tirar do jardim, desse lugar aonde você cometeu o pecado, para que você não coma do fruto da vida e viva eternamente no pecado, e viva eternamente separado de mim. Escute, Deus nos amou tanto que Ele tirou Adão e Eva do jardim, para que esses não vivessem separados dele. Só que entenda algo: o propósito de Deus de criar o homem sempre foi para que esse se relacionasse com Ele. E ali Ele não estava abortando esse propósito ou essa missão. E aí nós vamos continuar olhando para a palavra de Deus, e você vai vendo que Deus vai trabalhando para resgatar novamente esse lugar de relacionamento. Constantemente Deus vai trabalhando para restaurar esse lugar de relacionamento. Pastor, isso através da cruz? Não, ainda antes da cruz. Como assim? Eu vou te explicar. Um pouco mais à frente, Deus começa a falar com um homem chamado Moisés. E ele disse para Moisés construir o que, gente? O que, gente? Moisés, não é Noé, tá, gente? Eu sei que às vezes Moisés quer entrar dentro da arca também, mas não é a hora ainda. O que Deus fala para Moisés construir? O tabernáculo. Para que Deus está dando a direção para um homem construir o tabernáculo? Eu não sei se talvez poderíamos fazer isso, mas o nome do tabernáculo deveria ser Jardim do Éden, o retorno. Pastor, como assim? Porque era mais uma vez Deus tentando reconstruir ou construir o relacionamento entre Ele e o
Escute, preste bem atenção no que eu vou te dizer. E isso é fantástico para mim. Tudo que Deus quer é se revelar para mim e para você. Todas as direções de Deus acerca do tabernáculo, daquilo que precisava ser construído, tinha um propósito. Deus queria que o homem tivesse outro lugar para que ele pudesse se relacionar com Ele, aonde ele pudesse se manifestar. Só que aí tinha um empecilho que era o pecado. E ele, escute, Deus não se nega, Deus não vai entrar em contradição. Ele é santo, Deus é santo. Mas pastor, por causa do amor, devido ao amor que ele tinha pelo homem, ele não podia ignorar, ele não pode ignorar aquilo que ele é. Você está entendendo? Egídio, apaga as luzes, por favor. Por mais que nós não estamos em toda escuridão, pode apagar de oração também. Isso. Vai ficar a tela aqui, as daqui da frente. Mas existem lugares aí que está bem escuro, sim ou não, gente? Ó, melhorou. Não apaga o data show não, senão dá muito trabalho depois, né? Mas ó, existem rostos que eu já não consigo ver mais. Não tem nada a ver, mano. Eu nem posso falar isso porque está gravando, né? Senão pode... Quem não entender essa piada, depois procura, eu vou te explicar. Eu tenho obrigação de explicar, mas não tem nada a ver com isso, gente. Mas é o pessoal do fundo lá, não vem com ideia não. Eu já não consigo ver alguns rostos. E vamos entender que essa aqui era a condição do homem em pecado. Ok? Agora acende as luzes. Tem opção das trevas ou da escuridão permanecer, sim ou não? Não, porque onde a luz chega, as trevas são dissipadas. Pastor, o que o senhor quer dizer? A santidade de Deus chegou num lugar, chegou no Éden, e ali estava o pecado, não tinha como, o pecado tinha que ser lançado para fora. Você está entendendo? Não se trata de Deus não amar mais o homem ou não amar Adão ou Eva, não. Ele era, a sua essência é santidade. E ele chegou no lugar onde existia o pecado não podia permanecer ali, porque a luz chegou, as trevas tinham que ir embora. Por quê? Porque ao invés de reconhecer Adão e Eva, se justificou. Escute, o que eu preciso entender é que eu não me justifico diante daquele que é santo. Eu reconheço, porque é Ele quem me justifica. Quem é bom em justificativa não é bom em mais nada. Você está entendendo? Todas as áreas da sua vida que você fica procurando uma desculpa para dar, ela nunca vai mudar. Só vai mudar a hora que você disser assim: eu não aceito mais isso, eu não quero viver, Cristo me deu uma nova condição e eu não vou viver mais isso. Mas Adão e Eva se mantinham nessa condição, consequentemente a humanidade herdou esse pecado de Adão e Eva. Foi-se criado um lugar de relacionamento, ok? Mas como que o homem se relacionava com Deus ainda em pecado? Abra sua Bíblia em Levíticos capítulo 4. É o livro que todo mundo gosta da Bíblia, né, gente? Esse livro chega a pinga sangue assim, não é? Levítico 4.
Perdão, 1, 4. Nós vamos ler o 3 e o 4. Levítico capítulo 1, nós vamos ler o verso 3 e o verso 4. Quem achou, diga amém. Quem não achou, diga, estou procurando. Olha, não tem ninguém procurando, povo bom de Bíblia demais. Vamos lá. Se o sacerdote ungido pecar para escândalo do povo, oferecerá pelo seu pecado um novilho sem defeito ao Senhor. Como que tem que ser o novilho, gente? Sem defeito, como oferta pelo pecado. Olha só, verso 4: trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Verso 4, vamos ler de novo. Trará o novilho à porta da tenda da congregação perante o Senhor, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. O ato de colocar a mão sobre a cabeça do novilho chamava-se expiação, aonde se entendia que espiritualmente um novilho sem defeito seria entregue diante de Deus pelos pecados daquele que o ofereceu. Ok? Pastor, o que o senhor está dizendo aí? Existem coisas que nós olhamos para a palavra e nós não conseguimos compreender. O que está acontecendo? Mas aqui Deus estava mais uma vez dizendo para o homem: ó, peraí, eu vou mostrar um caminho para que você possa se relacionar. Não vai ser na sua força, não vai ser do seu jeito, mas eu quero entrar em um caminho. Eu vou te mostrar um caminho que você possa se relacionar comigo e ser justificado. E um cordeiro sem defeito era sacrificado pelo pecado do homem. Tudo isso para que o homem pudesse se relacionar com o Pai novamente. Preste bem atenção no que eu vou dizer, e eu vou dizer de novo isso, porque esse é o foco. O Pai sempre quer se revelar a você. Algo tinha sido rompido lá atrás. Deus tirou o homem do Éden, porque Ele não queria que o homem vivesse eternamente separado de Deus. Porém, depois Ele começa a dizer: eu preciso fazer algo, eu preciso me relacionar. Escute, não pense que é porque Deus é um ser que não tem o que fazer e é triste, não. É por propósito. Ele decidiu se ligar a mim e a você. E tudo que Ele quer é se revelar a mim e a você. E Ele começou a criar caminhos. Ele começou a ensinar como construir um novo Éden e o tabernáculo e oferecer sacrifícios. Permitia com que isso acontecesse. Abra sua Bíblia em Êxodo. Hoje nós vamos ler mais Bíblia do que você já leu a Bíblia toda, amém? A vida toda. É brincadeira, tem gente aqui que já leu a Bíblia todinha em um ano já? Levanta a mão só para mim saber, gente. Glória a Deus. Que Deus continue te sustentando aí. Se mantenha firme. Tem gente que leu a Bíblia todinha mais de uma vez em um ano. Louvado seja Deus por você também. Mas olha só, Êxodo capítulo 40. Deixa eu abrir na outra versão aqui. Quem achou, diga amém.
Vamos ler o verso 1. Depois disse o Senhor a Moisés: no primeiro dia do mês, no primeiro dia do primeiro mês, levantará o tabernáculo da tenda da congregação. Porás nele a arca do testemunho e a cobrirás com véu. Meterás nele a mesa e a porás por ordem as coisas que estão sobre ela. Também meterás nele o candelabro e acenderás a sua lâmpada. Ok? Gente, aqui Deus vai dando toda a instrução. Só que existe algo interessante que acontece no versículo 34. Vamos lá. Verso 34, depois que eles terminaram de construir tudo que estava relacionado ao tabernáculo. Verso 34 diz assim: então a nuvem cobria a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Pastor, o que isso quer dizer? Deus falou: prepara tudo, deixa tudo preparado, que na hora que tiver tudo pronto, eu vou me revelar. No versículo 34 diz exatamente isso. Vamos ler de novo. Então a nuvem cobria a tenda da congregação, e a glória do Senhor encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda da congregação, porque a nuvem permanecia sobre ela, e a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Depois que tudo estava preparado, o jardim estava pronto, ele disse: agora eu me revelo. Mais uma vez Deus estava criando um lugar para que Ele pudesse se manifestar, para que Ele pudesse estar lá. E depois disso, algumas coisas foram acontecendo, e Deus assim continua trabalhando para que o relacionamento do homem fosse restaurado com Ele. Depois nós encontramos um outro homem um pouco fora da casinha, que era considerado um homem segundo o coração de Deus. Alguém sabe quem é, gente? Alguém sabe quem é, gente? Gente, não era Noé, gente. É Davi. Sabe, quando nós olhamos para Davi e sabemos de tudo que aconteceu, nós questionamos por que o homem segundo o coração de Deus. E vai aí mais um dos motivos pelo qual Davi era o homem segundo o coração de Deus. Sabe por quê? Porque os anseios que existiam no coração de Deus existiam no coração de Davi. E sabe qual era um deles? Eu não vou ler tudo porque nós não temos tempo para tudo isso. Mas a Bíblia diz que Davi queria construir o que para Deus, gente? O quê? Um templo, uma casa para Deus. Pastor, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus? Porque no coração dele existia o desejo que existia no coração de Deus. Por que ele queria fazer um templo, uma casa para Deus? Porque na cabeça dele, Deus ia habitar ali, e ele podia estar com Deus a hora que ele quisesse. O desejo que existia no coração de Deus de se relacionar com o homem existia no coração de Davi, de ter um lugar onde ele pudesse habitar. Deus permitiu Davi construir, sim ou não, gente? Não. Mas esse templo foi construído, sim ou não? Sim. Através de quem? Salomão, seu filho. A minha pergunta para você é:
Por que Deus permitiu? Por que Deus permitiu que o tabernáculo, ou melhor, por que Ele deu as direções? Se você for estudar sobre o tabernáculo, até o tipo de madeira, as medidas, Deus dava. O que era para ser usado? Deus tinha zelo com tudo isso. Sabe por quê? Porque através disso nascia no coração do homem aquilo que já estava no coração de Deus, que era viver um relacionamento contínuo. E aí Davi diz: eu quero construir uma casa. E Deus disse: você não vai construir, mas o seu filho vai construir. Abra sua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 7. Segunda Crônicas, capítulo 7. Quem achou, diga amém. Então vamos ler o verso 1, 2 Crônicas, capítulo 7, verso 1. Diz assim: tendo Salomão acabado de orar. Vocês têm um subtítulo aí, a gente sabe que ele não é Bíblia, mas às vezes ele tem a ver com o assunto aí, nesse caso tem. Como que está o subtítulo de vocês aí? Consagração do templo. Eles tinham acabado de construir o templo. E olha só, nosso irmão Salomão foi começar o culto. Tendo Salomão acabado de orar, não deu tempo de nada, gente, ele só fez a abertura só. Desceu fogo do céu e consumiu o holocausto e os sacrifícios, e a glória do Senhor encheu a casa. Os sacerdotes não podiam entrar na casa do Senhor, porque a glória do Senhor tinha enchido a casa do Senhor. Todos os filhos de Israel, vendo descer o fogo e a glória do Senhor sobre a casa, se encurvavam com o rosto em terra sobre o pavimento, e adoraram e louvaram o Senhor, porque é bom para sempre, e sua misericórdia dura para sempre. Escute, agora já nós não estamos falando mais do tabernáculo, porque era para um tempo. Agora nós estamos aqui encontrando um homem que queria fazer uma casa para Deus. Ele queria fazer uma morada para Deus, e ele construiu de fato. No dia da inauguração, quem aparece? Quem se manifesta? Diga comigo: Deus. Sabe por quê? Ele disse: o desejo que vocês têm de se relacionar comigo tem tudo a ver com o desejo que eu tenho de me relacionar com vocês. E a glória dele se manifestou. Olhe para a pessoa do seu lado e diga para ele: Deus quer, desde o início, se revelar a você. Desde o início de tudo, tudo que Deus quer é se revelar a mim e a você. Talvez aqui nós chamaríamos de Jardim do Éden eternamente. Não é? No Batman não tem esses, o retorno, não sei o que, não sei o que. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Mais uma vez, Deus direcionando o homem para restaurar um lugar de relacionamento. Olha só como isso é fantástico.
E para nós encurtarmos um pouco mais isso, nós vamos caminhando. E nós encontramos algumas coisas acontecendo. Abra sua Bíblia em João capítulo 1. Então Deus não estava punindo o homem. Não, você errou, vai ser punido. Não, Deus não pune ninguém. A correção de Deus não quer dizer punição. Na verdade, Deus amava tanto o homem a ponto de não querer ele vivendo a eternidade distante dele. Ele é lançado para fora do jardim. Depois ele começa a direcionar o povo para construir, o Moisés para construir um tabernáculo. Depois, o desejo de construir uma casa. E nós vamos pular um pouco para frente. João capítulo 1, verso 29. João, capítulo 1, verso 29. Diz assim: no dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: eis o que, gente? Eis o homem mais poderoso. É isso que diz? Eis o que, gente? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Alguém se lembra de Levítico, aqui que nós lemos? Um animal sem defeito tinha que ser oferecido em prol do pecado do homem. Aí aqui João Batista está dizendo: eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Sabe o que ele estava dizendo aqui? Vamos acabar com esse negócio de ficar tentando construir algo. Vamos só tirar o que me impede de habitar no jardim que se chama você. Eu vou fazer um sacrifício definitivo. No livro de Coríntios, a Bíblia diz a respeito do primeiro e do último Adão. A Bíblia diz que o primeiro Adão é corpo, alma, ou melhor, vamos lá, gente, deixa eu lembrar aqui. Ou melhor, através do primeiro Adão, o pecado entrou no mundo, para que a gente possa entender. E através do último Adão, o pecado foi retirado do mundo. Pastor, por que primeiro e último Adão? Por que não primeiro e segundo? Sabe por quê? Não vai ter um terceiro. O que Jesus fez já está feito. Pastor, e por que Jesus fez isso? Eu não vou ler também, está aqui, mas eu tenho certeza que você conhece o texto, João capítulo 4. Jesus encontra uma mulher no poço, uma mulher samaritana, ok? E se inicia uma conversa. E aí chega um momento que Jesus diz para ela a respeito da água da vida, tal. E aí ela questiona: mas onde é o lugar certo de adorar? Jesus disse para ela assim: vai chegar um tempo que não vai ser nem aqui e nem lá. Sabe o que ele estava querendo dizer? Não se trata mais
de um lugar geográfico. Se trata de alguém que vai carregar a presença e a glória de Deus. Pastor, do que ele estava falando? Ele estava falando de mim e de você. Pastor, então nós não precisamos mais disso aqui, não. O livro de Hebreus capítulo 6 diz que nós temos o dever de congregar, mas preste bem atenção no que eu vou te dizer. Aqui não é o jardim está aqui. Pastor, como assim? Todos quanto receberam, deu-lhes o direito de se tornarem filhos de Deus. Sabe o que ele está dizendo? A partir do momento que você recebe a Ele, um novo jardim é criado, que não está fundamentado no lugar, mas sim dentro de você. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Aquilo que Deus vem tentando fazer desde o início. Não deu certo em Gênesis, o homem pecou. Peraí, vamos para o tabernáculo. Agora vamos construir um templo. Agora nós não vamos fazer mais templos, porque Deus não habita mais em templos feitos por mãos de homens. Ei, Ele se entregou como cordeiro, sem mácula, para que o pecado fosse retirado da minha e da sua vida, e nós pudéssemos nos tornar moradas do Altíssimo. Pastor, e qual é o problema? O que foi que tirou Adão e Eva do lugar de relacionamento, gente? O que, gente? O pecado. O que representou o pecado? Pastor, uma árvore de maçã. Não. Primeiro que não diz que é maçã. Amém, gente? Amém? Diz que era um fruto. Só que o fruto tinha um nome. Qual era? Fruto do conhecimento do bem e do mal. Sabe o que nos impede de viver nesse lugar de relacionamento, que nos põe para fora desse lugar de relacionamento? Aquilo que nós achamos que sabemos. O conhecimento nos tira do lugar de relacionamento. Ah não, Adão foi lá e matou Eva. Foi isso que aconteceu, gente? Não, Adão conheceu outra mulher dentro do Éden e adulterou, foi isso? Não, ele comeu do fruto do conhecimento do bem e do mal. Escute, esse é o fruto que pode nos tirar desse lugar de relacionamento. Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Esse fruto ainda pode continuar nos tirando deste lugar. Porque nós queremos evidências, nós queremos usar a matemática para isso. E escute, isso não foi gerado de uma forma natural, sim de uma forma espiritual. Eu preciso crer nessa verdade. Aquilo que Cristo conquistou na cruz do Calvário é real, é verdadeiro. Ele preparou um novo e vivo caminho. Para quê? Para que eu pudesse me relacionar com Ele. Só que o nosso conhecimento, o nosso dia a dia, a nossa agenda nos tira desse lugar. Sabe o que é interessante? Quando o trono de Saul estava em risco, ele ficou preocupado. Quando ele percebeu que o nome de Davi estava se tornando mais célebre do que o dele. Vocês lembram da musiquinha que o povo cantava, gente? A musiquinha era assim: Saul matou milhares, mas Davi matou dezenas de milhares. Isso incomodava Saul, porque o nome de Davi estava se tornando maior que o nome dele. Olha só o coração de um rei. Houve uma circunstância que o profeta chegou diante de Davi e disse para ele: ó, você está em pecado. O que Davi falou? Não, não fala nada para ninguém, não, eu estou preocupado com o meu reinado. Não, ele falou: ó, pode tirar o reino, pode tirar tudo que eu tenho, mas uma coisa eu peço ao Senhor:
não me lances fora da sua presença, e nem retira de mim o seu espírito reto e a alegria da salvação. Porque o homem era considerado o homem segundo o coração de Deus por causa dessas besteirinhas. Ou melhor, que para nós é besteirinha, mas tinha que ser prioridade. Escute, deixa eu te falar uma coisa. E eu quero encerrar com um versículo de Gálatas. Eu tinha muito mais versículo aqui, mas eu acredito que a mensagem foi dada. Vamos ler primeiro 2 Coríntios 2:18, depois Gálatas. 2 Coríntios 2:18. Perdão, 5:18, tá? 2 Coríntios 5:18. Quem achou, diga amém. 2 Coríntios 5:18 diz assim: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da... Escute, olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim: você quer descobrir seu ministério? Diga assim: assim te diz a Bíblia, você tem o ministério da reconciliação. Pastor, eu queria saber que ministério eu tenho. Você já recebeu um agora, o ministério da reconciliação. A Bíblia diz que Ele nos reconciliou, não é isso? E nos deu o ministério da reconciliação. Escute, isso diz a respeito de algo que você viveu, experimentou e compartilha com outros. Ele fez em você, te reconciliou, para que você mostrasse o caminho para outros. Vamos ler o verso 19. A saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Ei, você carrega uma palavra dentro de você. Você crê nisso? Você crê nisso? Comece desfrutando daquilo que Ele fez. Como assim? Se Ele me reconciliou, quer dizer que Ele me ligou de volta. Ele me levou para esse lugar de relacionamento. Pastor, o que eu prego então nesse ministério da reconciliação? Lá para o lugar que Ele te levou de relacionamento, Ele vai te trazer experiências, palavra, entendimento, para que você saia de lá e fale do que você viu e ouviu. O Evangelho não se trata mais daquilo que os outros viram, mas sim daquilo que você viu, daquilo que você desfrutou. E é por isso que Ele preparou um lugar de relacionamento, porque Ele quer se revelar a mim e a você. Gálatas capítulo 2. Gálatas 2. Vamos ler o 19. Diz assim: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com, logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por
Escute, Ele se entregou por você. Pastor, o que isso quer dizer? Esse mesmo versículo ele explica isso. Quando eu entendo que Cristo se entregou por mim, já não vivo eu para mim mesmo, mas Cristo vive em mim. Ei, o que Cristo restaurou foi um lugar de relacionamento para mim e para você. O que se perdeu lá no Éden, o que tentou se reaver no tabernáculo, no templo, tudo isso era sombras, ou melhor, era Deus dando indicativos daquilo que Ele faria através de Jesus. Eu não sei se você consegue entender o poder que existe nisso. Eu não sei. Escute, não pode ter nada mais importante para nós que nos dizemos cristãos do que poder viver na presença dEle. Não por obrigação, não por medo. Escute, não existe mais sentido a igreja querer vir cultuar ou fazer o que é certo porque tem medo do inferno. Não, o meu anseio tem que ser: eu quero viver a eternidade contigo. Não é o medo me empurrar para os céus, não, mas é o desejo de ver e conhecer a face daquele que tanto me ama. Amor que eu não consigo compreender, mas eu quero desfrutar. Escute, aquilo que Cristo fez está feito. Ele continua te amando. Ele te mostrou um novo e vivo caminho. Para quê? Para fazer o que Ele fez no tabernáculo. Ele se revelou. Para fazer o que Ele fez no templo, Ele se manifestou. Pastor, por que Ele me fez e essa obra já está pronta? Para Ele se revelar, para Ele se manifestar. Escute, deixa eu dizer uma coisa para você. Se Ele esperou ficar pronto o tabernáculo e o templo para se manifestar, chegou a sua vez. Você já está pronto, você já está preparado. Agora você precisa desfrutar da manifestação dos céus. Se coloque de pé, feche seus olhos e vá falando com Ele. Vá abrindo seu coração. Vá abrindo o seu coração. Eu sinto no meu espírito que algo está acontecendo aqui. Você trouxe a mim. Eu oro para que o nosso entendimento seja aberto. Das minhas feridas, flores fez nascer. Fale com o Pai, fale com o Pai. Diga: eu quero desfrutar. E Eu quero te conhecer. Se revela, Jesus. Se revela. Eu estou pronto. Não porque eu sou bom, não, porque o Senhor, que é o Cordeiro perfeito, me justificou. Dos vales posso Obrigado, Jesus. Obrigado. As colinas e delas posso escutar os seus passos. Você é morada do Altíssimo. Se aproximando. Você não é o terceiro ou quarto jardim, você é o último jardim. É o lugar aonde os planos do Éden vão se manifestar. Quando você come dele, você vive eternamente. E eu elevo os meus olhos para além dos montes. Eu sei que haverá socorro. E ele vem saltando, e ele vem saltando
sobre os montes, sobre os montes, e eu elevo os meus olhos para além dos montes. Eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes. Eu elevo, e eu elevo os meus olhos para além dos montes. Eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, ele vem saltando sobre os montes, sobre os montes, e Yeshua. Eu elevo os meus olhos para além dos montes. Eu sei, de lá vem o meu socorro, e ele vem saltando, e ele vem saltando sobre os montes, e sobre os montes, e Yeshua. Yeshua, Yeshua, Yeshua. Levante suas mãos aos céus. Comece a clamar, comece a chamar por Ele. Eu estou pronto, não na minha força, mas naquilo que tu fizeste. Pode se manifestar. Vamos, diga a Ele: eu quero te ver. Vamos, Jesus, nós queremos te conhecer, nós queremos ver a sua face, queremos nos relacionar contigo. Está tudo pronto. Vamos, levante a sua voz. Deseje a presença dele. Diga: o jardim está pronto. Eu sou morada. Se manifesta.